Pare um instante. Respire. Não com pressa. Não como quem apenas segue um movimento automático. Respire como quem decide, conscientemente, estar aqui, presente, inteiro, disposto a ouvir algo que talvez você tenha evitado por muito tempo, você mesmo. Existe uma chance muito grande de que você tenha aprendido a viver para fora antes de aprender a viver para dentro. Desde cedo, disseram o que você deveria ser. Disseram o que era certo. Disseram o que tinha futuro. Disseram o que era respeitável. Disseram o que era seguro. E sem perceber, você foi se afastando de si em nome de tudo aquilo que parecia correto aos olhos do mundo. Mas a vida tem uma maneira silenciosa de cobrar o que você ignora. Não gritando, não escandalizando, não explodindo. Ela cobra em forma de incômodo, de inquietação, de uma leve tristeza sem motivo óbvio, de uma sensação constante de que algo falta, mesmo quando teoricamente nada falta. Você funciona. Você cumpre obrigações. Você faz o que precisa fazer. Você segue o caminho que parece razoável. Mas lá dentro existe um vazio sutil. Não é desespero, não é tragédia, é apenas a sensação constante de isso não é tudo. É o eco silencioso de uma identidade que você foi deixando para trás, enquanto tentava ser quem esperavam que você fosse. Você já percebeu como é fácil se perder de si mesmo? Não é rápido, não é um corte brusco, é um processo gradual. Você começa abrindo mão de pequenas verdades, depois aceita carregar pequenas mentiras, depois se adapta ao que não gosta só por enquanto. E quando percebe, já passou tempo demais sendo alguém que o mundo entende, mas que você não reconhece. Quantas decisões suas nasceram realmente da sua essência? Quantas nasceram de medo? Quantas nasceram do silêncio? Quantas nasceram de um tanto faz, que no fundo nunca foi tanto faz? Quantas vezes você se calou para não incomodar? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia apenas para não parecer difícil? Quantas vezes você empurrou para amanhã aquele confronto interno que sabia que precisava ter hoje? Você foi treinado a ser forte, mas o conceito de força que ensinaram a você talvez esteja errado. Disseram que ser forte era aguentar tudo, engolir tudo, continuar sempre, suportar qualquer desconforto em silêncio. Mas não, a verdadeira força não é se abandonar para manter tudo em ordem. A verdadeira força é ter coragem de não se trair. O autoconhecimento não é um luxo intelectual, não é uma frase bonita para postar, não é uma moda emocional. Autoconhecimento é sobrevivência interna, é responsabilidade consigo mesmo, é maturidade emocional, é olhar para dentro e admitir que existem partes suas que foram silenciadas por conveniência, medo, cansaço ou costume. Você aprendeu a pensar muito sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o futuro, sobre os problemas, mas aprendeu pouco sobre se perceber, sobre se sentir, sobre se ouvir, sobre se respeitar. Você se acostumou a lidar bem com quase tudo, menos com a própria verdade. Talvez você viva tentando parecer bem, tentando parecer forte, tentando parecer estável, tentando parecer confiante, tentando parecer no controle. Mas ninguém engana por muito tempo a própria alma. Existe uma parte sua que sabe quando você está atuando, sabe quando você está escondendo, sabe quando você está repetindo o que deveria sentir, mas não sente. Você já se perguntou quem você seria se o julgamento não existisse? Quem você seria se a aprovação não fosse necessária? Quem você seria se ninguém esperasse nada de você? E aí vem o silêncio, e junto dele vem a verdade. Porque na maioria das vezes você não tem medo de não saber quem é. Você tem medo de descobrir e não gostar do que vai ver. Tem medo de enfrentar escolhas, tem medo de assumir responsabilidades, tem medo de carregar as consequências de viver uma vida que realmente te represente. Mas existe algo importante para entender. Viver sem se conhecer é muito mais perigoso do que qualquer verdade incômoda que você possa encontrar ao olhar para si. A vida sem autoconhecimento é uma vida sempre meio deslocada, sempre meio fora do eixo, sempre meio desconectada. Você está, mas não pertence. Você vive, mas não se sente inteiro. Você segue, mas não se sente presente.
E talvez, neste momento, você esteja percebendo algo que nunca teve coragem de admitir. Você se acostumou a sobreviver a si mesmo. Se acostumou a evitar conversas internas. Se acostumou a ignorar sinais. Se acostumou a explicar sua própria dor com justificativas boas, mas vazias. Se acostumou a confundir conforto com paz. Se acostumou a achar que não está tão ruim é justificativa suficiente para não mudar nada. Mas a vida não foi feita apenas para não estar tão ruim. Ela foi feita para ser vivida com presença, verdade, integridade emocional. Foi feita para que você saiba quem é antes de tentar ser qualquer coisa para os outros. Foi feita para que você exista com sentido e não apenas com ocupações. E chega um momento em que isso muda. Nem sempre é um grande evento. Às vezes é um pensamento que insiste, um incômodo que não vai embora, uma dor leve, mas constante que não melhora com distrações. É quando você começa a perceber que viver apenas funcionando não é suficiente. É quando você entende que existe uma parte sua pedindo espaço, não para ser perfeita, não para ser admirável, apenas para ser verdadeira. Esse é o ponto de virada. Não é quando tudo desmorona, não é quando tudo explode. Muitas vezes, o verdadeiro ponto de virada é silencioso. É o instante em que você se olha com sinceridade pela primeira vez sem fugir. O instante em que você para de criar desculpas para sua própria ausência. O instante em que você aceita que não dá mais para viver sendo quase você. E aí vem outra verdade. Se conhecer, dói. Dói porque exige desmontar narrativas. Dói porque exige desapego. Dói porque exige enfrentar medos antigos. Dói porque exige reconhecer erros. Dói porque exige admitir fragilidades. Mas, ao mesmo tempo, se conhecer, cura. Cura porque devolve sentido. Cura porque devolve coerência. Cura porque devolve dignidade interna. Cura porque devolve você a você. Isso não significa virar outra pessoa. Não significa jogar tudo para o alto. Não significa abandonar responsabilidades. Significa alinhar vida externa com verdade interna. Significa aprender a viver sem se trair. Significa parar de pedir permissão para existir de forma autêntica. Significa ter coragem de ser inteiro. E sim, existe um preço. Você pode decepcionar pessoas, pode sair de lugares que já não cabem, pode perder algumas relações que só existiam enquanto você fingia ser alguém que não era. Pode enfrentar olhares estranhos, comentários, julgamentos, mas existe algo mais caro do que decepcionar os outros, é passar a vida inteira se decepcionando consigo mesmo. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, é poder olhar para si e não sentir vergonha de quem se tornou. É poder existir sem peso constante, é poder estar consigo mesmo sem precisar fugir, é poder viver com a tranquilidade de quem finalmente parou de se abandonar. E se em algum momento durante esse caminho essa mensagem tocar algo em você, se fizer sentido, se despertar reflexão, se provocar incômodo bom, aquele incômodo que desperta consciência, continue caminhando, continue se ouvindo, continue se reconstruindo, e se sentir no coração, apoie essa jornada. Isso ajuda a manter vivas conversas que transformam, fortalece quem precisa ouvir e cria um espaço onde a autenticidade pode existir sem vergonha. Porque no fim, tudo se resume a isso. Ou você passa a vida tentando se encaixar, ou decide finalmente se permitir existir de forma verdadeira. Ou você continua representando papéis que não lhe pertencem, ou escolhe assumir com maturidade e coragem a responsabilidade de ser quem é. Que você escolha a si mesmo, não por egoísmo, mas por respeito, por dignidade emocional, por compromisso com a própria existência. Que você tenha coragem de olhar para dentro, mesmo quando isso tremer tudo por dentro. Que você tenha maturidade para acolher sua história, sem se destruir por ela. Que você tenha força para se reconstruir, quantas vezes for necessário. Porque escolher a própria verdade é a decisão mais exigente e, ao mesmo tempo, a mais libertadora que alguém pode tomar. E quando chegar o momento em que você olhar para trás, tomara que perceba que não viveu a vida que os outros queriam assistir, mas viveu a vida que sua alma precisava sentir. Porque no fim, é isso que permanece, a paz de saber que você teve coragem de existir como quem realmente é.